Irmãos, Pai do Senhor Jesus, gravei recentemente um vídeo nominado como O Segredo da Oração é a Oração em Segredo. Então fiz algumas citações ali, atrelei alguns textos, ou os textos que eu julgo tangivelmente estar em plena harmonia. Nós cremos na inspiração plena e recém feito isso, lá no nosso grupo, nominado como Obreiros de Laguna, eu sou oriundo daqui, da terrinha, o pastor Amaury Valério Fernandes, que é um obreiro que eu já conheço de muito tempo, tive a grata alegria, quando adolescente ainda, recém-aceitado a Cristo, ouvi-lo por diversas vezes. Sempre foi um obreiro muito destacado por onde passou. As pessoas vinham até ele, a fim de ouvi-lo, e onde ele congregava, de fato, as congregações ladeadas, na verdade é onde ele pastoreava, as pessoas ao lado das congregações, ele atraía, porque realmente Deus manifestava-se poderosamente, e dentre muitas outras características, além de ser um exímio pregador das Sagradas Escrituras, alguém que tem um alto senso crítico, e alguém que é um estudante, é uma sumidade nas Escrituras, tá certo? Também era alguém dotado de dons e talentos espirituais. As manifestações de Deus, suas obras, confirmavam suas palavras. E ele, gentilmente, como sempre o faz, sendo amante das Sagradas Letras como ele, sem ter comichões nos ouvidos, e sabendo que a fé vem pelo ouvir, aprove ao mestre, ao rabi, ao professor, ouvir aqui seu simples aluno. E ao ouvir, ele teceu esse breve comentário, respeitosamente, aqui, no grupo de obreiros de Laguna. Eu parei o carro aqui para a gente poder, por isso que até fiz questão de gravar em tela aqui, para poder tecer o comentário dele. Então, os créditos ficam aqui ao pastor Amaury Valério Fernandes, que é um mestre, é um professor em teologia. E ele fez o seguinte comentário: bênção de Deus. Encontramos esse tema duplo em uma só passagem bíblica. Olha o que ele coloca, que não é uma discrepância, mas sim um paralelo. Ok. Foi na transfiguração. Oraram em segredo. Então eu estou dando crédito ao comentário dele. E em segredo de oração. Porque na transfiguração, eu gosto muito do termo cristofania, eu penso que no Antigo Testamento, teofania. E aqui nós temos uma cristofania. Então, na oração aqui, do monte, que não se sabe ainda ao certo, tem-se aqui digamos assim, não há unanimidade no pensar. Eu penso tratar-se do Monte Tabor, mas não tenho problema com quem pensa diferente. Então, aqui neste Monte da Transfiguração, olha o que diz aqui, olha o que ele escreveu. Jesus leva os três, referindo-se a quem? Aos mais próximos de si. Lembra deles? Pedro, Tiago e João, que Gálatas 2:9 diz que, Paulo diz, que eles eram a coluna da igreja. Olha que coisa interessante, Coluna da igreja. E o que se espera de uma coluna? Proximidade do mestre, sustentáculo. Qual é a finalidade de uma coluna? Tem muita gente outorgando-se para si esse tema, eu sou coluna da igreja. Ok, então diga-me por bondade, o que você quer dizer com isso? Diga-me por bondade, como você situa-se como coluna da igreja. As suas obras precisam confirmar essas palavras. Eu penso que a coluna ela tinha algumas finalidades. Uma delas, a coluna é aquilo que separa o ambiente de cima do ambiente de baixo. Então a coluna ela é realmente um divisor de águas. Tratando-se aqui na linguagem de construção civil, ela é na linguagem, de engenheiro, na engenharia civil, por assim dizer, ela é aquilo que separa, divide uma parede ou numa parede o andar de cima do andar de baixo.
Então, espiritualmente falando, eu penso que essa é a coluna da igreja. São aqueles irmãos, aquelas irmãs, que através desses você consegue entender a distância que há entre o andar de baixo e o andar de cima. E ao mesmo tempo que ela divide, ela também une, ela conecta. Ela divide no sentido de me fazer entender perceptivelmente quem é do andar de baixo e quem é do andar de cima. Você viu como nossa mente precisa ser incentivada? Eu iniciei esse vídeo apenas para fazer uma citação do servo de Deus, estou dando crédito aqui a ele, e apenas em agradecimento no fato de que ele me ouve, no fato de que ele responde, de que ele faz suas ponderações, sempre muito coerentes, e a partir de já vem uma nova ideia. Então nossa mente precisa ser incentivada. Então, voltando a falar sobre as colunas da igreja, aqui, os três, citação que ele fez, os três, né? Quem são eles? Pedro, lembra disso? Tiago e João, os três. Então, falando sobre esses três que em segredo foram levados por Jesus à oração, que Paulo chama de coluna, eu destaquei o fato de que uma coluna, ela separa o ambiente de cima do ambiente de baixo, mas também une, conecta céu e terra. O ambiente do chão e o ambiente do alto. Olha que maravilha. Mas uma coluna também serve como memorial. Lembra das colunas lá do Templo de Salomão? Então, se você é coluna da igreja, você deve ser um memorial, uma referência de Deus. E, sobretudo, propósito maior, ser o sustentáculo, apoiar-se, né? Alguém que tem estrutura para suportar o peso. E estes Jesus leva em segredo e mais, pede segredo na oração. Olha a percepção que o pastor Amauri faz. Não conteis a visão, Mateus 17:9. Quem disse que pelo fato de que você viu, você precisa falar? Quem disse que pelo fato de que ainda que você esteja corretamente, Paulo disse, eu vi coisas e eu sei quem viu. E não quis nem dizer que era ele. Viu coisas inefáveis, mas não é lícito contar. Então não é porque, existe um livro, uma dica cultural, e esse livro chama-se Equivocadamente Correto. Olha que interessante. Eu estou correto, mas não é porque eu estou correto que eu devo, por correto como estou no modo de pensar, manifestar. Aí um subtema é sinceramente equivocado. Quando eu, em nome da sinceridade, acho que sinceridade, por ser sincero, é falar tudo que vem em mente. Não é assim. Não é porque é verdade, não é porque eu sou verdadeiro e sincero que eu preciso falar, opinar de tudo e de todos. Então não conteis a visão. Se nem a visão que Deus, o Senhor, em Cristo, está se manifestando, deve estar sendo contada sem a sua autorização, imagina as visagens, os sonhos de barriga cheia que a turma tem por aí e fica contando. Não traz edificação alguma. Então, que Deus te abençoe. Pastora Amauri, eu concordo plenamente com esse texto que você colocou. E daí, para finalizar, é interessante porque, olha que coisa maravilhosa. Quando esses descem da montanha com Jesus, lá embaixo tem um pai que o seu filho está endemoniado. E os discípulos não conseguiram expelir os demônios que havia naquele rapaz. E Jesus disse que a casta de demônios só sai com o quê? Jejum e oração. Jesus os expeliu aqueles demônios. Plural ou singular, vai uma questão de leitura do texto, né? Mas, enfim, Jesus expeliu o que estava atormentando a vida daquele rapaz. Então, o plantio é em segredo, mas a colheita, aleluia, o plantio é no privado, mas a colheita não, é no público, é diante de todos. Talvez, por esta visão ser silenciada por Jesus, muitos daqueles que viram Jesus expelir o demônio daquele rapaz nem souberam do ocorrido aqui. Provavelmente nem souberam. Não souberam que Jesus estava orando e que por isso transformou-se, porque a oração traz transformação, mas viram o resultado e a resposta da oração, que é o quê? Liberdade, libertação.
Então é o que disse Jesus: o Pai te vê em secreto, te recompensará em público. As pessoas vejam-te pregar em público, mas não sabem as horas que você gastou lá no segredo, no privado. Você não precisa dizer quantas horas você ora. Você não precisa dizer quantas horas você lê, quantos livros você leu para preparar, formular um sermão, uma mensagem. Quando eu te ouço pregar, eu já consigo saber se você preparou-se ou não preparou-se, se estás preparado ou despreparado. É tipo Moisés, não desceu da montanha dizendo que estava orando. Era só olhar para ele, estava na cara que ele de fato estava orando. Deus abençoe em Cristo Jesus, que Deus nos ajude a estar mais em segredo na sua presença. Obrigado, meu Mauri. Todos os que o ouvem, Deus abençoe.